Você tem dúvida em relação à prescrição de estratégias nutricionais focadas para sua paciente idosa que também faz, de repente, uma musculação, algum tipo de exercício? Pois bem, então hoje eu vou te explicar de verdade como isso acontece para que você não tenha mais dúvidas. Meu nome é Linda Davi, sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em ciência para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Então vamos lá falar sobre as nossas pacientes que são mais idosas e um ponto super importante, a questão da sarcopenia, que é a redução de massa muscular que acontece. A questão é, a sarcopenia pode acontecer mais presente ou menos presente de acordo com cada mulher, de acordo com o exercício, de acordo com a questão genética, entre outros fatores. Mas normalmente ela está mais presente, mais na questão da idade um pouquinho mais avançada, especialmente com 60 anos. Mas vale lembrar que mulheres com menos, 40, 30, podem apresentar também já um quadro de sarcopenia. E olha que interessante, ela começa normalmente mais expressiva com 60 anos e ela pode aumentar 0,8% ao ano, ou seja, é uma questão que é preocupante e nós precisamos ter um ajuste. É fundamental que as pacientes tenham um aumento, um ajuste de massa muscular. Não é só questão estética, é uma questão de saúde. É importante que você oriente a sua paciente, que ela seja muito ciente o quanto que é fundamental ter massa muscular, tá? Bom, esse trabalho aqui ele é bem interessante, ele traz pra gente uma comparação de proteína do colágeno com o whey protein. O pesquisador é fenomenal, um deles, né? Tem várias pessoas envolvidas aqui. Mas, enfim, o orientador, que é o Stuart Phillips, é um grande nome na nutrição esportiva, é um dos principais pra gente, ele trouxe essa comparação. Então vejam só, nós temos aqui 22 mulheres com uma faixa etária média de 69 anos de idade, onde elas utilizaram 30 gramas de whey protein isolado ou também 30 gramas de colágeno, 2 vezes por dia, ao longo de 6 dias. Você pode falar, mas são só 6 dias. Eu sei, cada estudo tem a sua limitação. É importante que tenha mais trabalhos com mais dias, enfim, é claro que isso é importante. Mas vejam só, que nós temos aqui ao longo do dia, isso é super importante, um ajuste na alimentação e na proteína da suplementação também, totalizando 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, ambos os grupos, tanto colágeno quanto whey protein, estão usando a mesma quantidade de proteína. Isso é fundamental para avaliações em relação aos resultados que nós teremos, né? Então, por isso que é importante ter esse controle do quanto que foi consumido. E vejam que aqui nós temos a composição de aminoácidos tanto no whey protein quanto no colágeno. Obviamente que nós temos uma composição muito mais interessante no whey protein do que o colágeno, todo mundo já sabe disso. Vejam que aminoácidos essenciais, 46% no whey protein e apenas 17% no colágeno. E além disso, vejam que o whey protein tem 5,5 vezes mais leucina do que o colágeno. Lembrando que a leucina é muito importante para a síntese de proteínas musculares, ou seja, mais um benefício ainda do whey protein. Veja que ele trouxe para a gente uma comparação do whey protein com o colágeno, ou seja, nós temos aqui nesse trabalho mostrando a síntese de proteínas miofibrilares, ou seja, um indício de síntese proteica, de aumento de massa muscular. Lembrando que é importante de modo crônico e constante ter síntese proteica para aumentar a massa muscular, mas já é um dado interessante. Vejam que o whey protein induziu aumento na síntese de proteínas miofibrilares e o colágeno apenas teve esse aumento quando está associado com o exercício. Ou seja, elas fazem exercício, obviamente, tem um aumento mais expressivo quando utiliza o whey protein do que o colágeno. Claro que sua paciente pode usar o colágeno? Pode, gente. Mas é importante que ela pense em ajustar primeiramente proteína da alimentação, whey protein, que é interessante também, e depois um adicional de colágeno. Tudo bem, pode ser interessante. Mas, comparando o whey com o colágeno, o whey ele ganha muito, né? Muito mais interessante. E é por isso que é importante pensar em ajustes de whey protein para a sua paciente que tem sarcopenia e uma paciente que é mais idosa. Aqui esse trabalho, na verdade, foi feito com homens, né? Não temos tantos trabalhos assim com mulheres idosas, pensando numa questão de hipertrofia muscular, mas vale a pena lembrar, olhando esse trabalho, que o seguinte, para a mesma taxa de síntese de proteínas musculares, comparando os jovens com os idosos, a mesma taxa dessa síntese é alcançada por conta de uma dose de 0,24 gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição
e nos homens, nos idosos, 0,4. Ou seja, para ter a mesma síntese, meninos comem 0,24 e os adultos comem 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Ou seja, o paciente idoso necessita de maior consumo de proteína. Estamos falando de paciente idoso saudável, não é um paciente idoso com uma doença renal agressiva. É uma outra história, né, gente? Então, paciente idoso que não tem nenhuma doença, nenhuma alteração específica. Ah, ele tem cálculo renal. Não tem problema, tá? A questão é um paciente com uma lesão renal muito expressiva, com uma redução na taxa de filtração glomerular, ele fez exame de cistatina C, enfim, paciente já com um rim já bem, enfim, né, mais prejudicado. Ou seja, pacientes saudáveis não tem problema, até é mais interessante, dietas que são ajustadas, dietas que são hiperproteicas. Lembrando também que a questão não é porque tem mais proteína que é melhor. A gente tem que ajustar de acordo com a necessidade, de acordo com a quantidade que o paciente faz de exercício, de acordo com o peso do paciente. Então, o excesso não é bom também, é a questão de ajuste. Lembrando que a saúde intestinal também deve ser ajustada e o excesso de proteínas pode ser não tão interessante assim para a saúde intestinal, ou seja, dietas hiperproteicas ajustadas de acordo com a necessidade do seu paciente. E aí vejam que aqui nós temos 70 mulheres acima de 60 anos, nós temos uma comparação de proteínas, elas consumiram 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. E aí, o que foi feito? Nós temos aqui, ó, whey protein 35 gramas que foi utilizado e a comparação foi a seguinte: whey protein antes do exercício, após. Fizeram a comparação antes e após o exercício. Ou seja, vejam que aqui, ó, nós temos whey protein e depois placebo. Então, whey protein antes do exercício e placebo após. Placebo antes do exercício e whey protein após. E a barrinha cinza mais intermediária, tem uma cinza clara, uma cinza média e um preto, né? Esse último aqui, que é o cinza mais intermediário, é placebo. Antes e após o treino, placebo. Ou seja, o whey protein, tanto consumido pré ou pós-treino, é interessante para aumento de massa muscular. Ou seja, nessas pacientes idosas. Ou seja, tanto faz. O importante é oferecer o whey protein, antes ou após o exercício. Ou, de repente, gente, em outro momento, mais distante do exercício. Não tem problema. É que esse trabalho focou numa questão pré e pós-exercício. Você pode colocar na ceia? Você pode colocar em outro momento bem distante do exercício? Pode. Não tem problema. É só uma comparação feita, porque o que importa é utilizar o whey protein, por exemplo, né? E lembrando também que não é obrigatório ser o whey protein, mas pode ser outra proteína alimentar, pode ser uma proteína vegana, pode ser uma proteína em alimento mesmo e não suplemento, ou seja, o importante é ajustar a proteína. E vale lembrar também que o whey protein tem um benefíciozinho a mais, porque a composição dele é incrível, ele tem peptídeos bioativos, enfim, né? É um ponto bem interessante a ser pensado, é fácil, é prático e tem uma boa qualidade. Continuando aqui, ó, nós temos um mesmo grupo de estudo que foi avaliar um pouquinho mais efeitos do whey protein. E ele fala o seguinte, ó, que tem uma avaliação, que é um questionário metabólico, é um score, na verdade, metabólico, que traz efeitos interessantes em relação à glicemia, triglicéridos, colesterol, HDL. E ele traz pra gente, comparando o whey protein pré e pós, que o que importa é usar o whey protein. Aquele que utiliza placebo tem esse questionário, essa avaliação, esse score de questões metabólicas mais fraco, mais ruinzinho. Agora, aquela pessoa que usa o whey protein tem uma questão de saúde no questionário, no score metabólico, melhor. Ou seja, o whey protein é importante também para questões de metabolismo, questões associadas aí a questões metabólicas, a questão de glicemia, de colesterol e por aí vai. Então, ou seja, é um ponto a ser levado em consideração para sua paciente que é idosa especialmente, e a chance de ter elevação de glicemia, colesterol, é realmente mais expressiva, né? Então, por isso que é fundamental que a gente pense nesses ajustes. E aí, nesse sentido, veja que o whey protein tem vários tipos de peptídeos bioativos. Então, tem as proteínas que vão ser quebradas em peptídeos bioativos, que tem uma função bem interessante em relação à secreção de GLP-1, por exemplo, que está associado com maior secreção de insulina, que é interessante para aqueles pacientes que apresentam uma elevação de glicemia, por exemplo. Além disso, tem efeitos de saciedade, o que é super importante pensando no aspecto de emagrecimento também, né? Ou seja, para pacientes com déficit calórico é um ponto fundamental
Ou seja, o whey protein tem um efeito aí que vai além, o que pode ser super interessante para as nossas pacientes, especialmente aquelas pacientes que são idosas, que consequentemente têm muitas vezes uma desregulação de alguns hormônios, como por exemplo o estrógeno, redução de testosterona, e consequentemente elas têm menos saciedade. Então, atenção que o whey protein pode ser uma boa possibilidade para essa paciente. E outra questão importante é a relação da proteína, seja whey protein ou qualquer outra, em questões de saúde óssea. Atenção a isso. Existe uma teoria, mas atenção, tá? É uma teoria que na verdade não tem uma comprovação científica, então estou te falando para que você saiba, tá? Então atenção. Existe uma teoria que fala o seguinte: uma dieta que é mais hiperproteica tem mais aminoácido, olha a palavrinha, aminoácido, que reduz o pH. Por conta disso, o nosso corpo tem vários compartimentos com pHs distintos, né? É muito diferente, por exemplo, pH estomacal ou pH intestinal. Porque nós temos vários tipos de tampões que mantêm esse pH ajustado. E por conta disso, para conseguir controlar essa acidez provinda de uma dieta hiperproteica, nós temos que ter mais tamponantes. E aí, o teu ossinho vai liberar mais cálcio, que é tamponante, e consequentemente causa uma lesão, causa um prejuízo ósseo e consequentemente está associado com mais quadros de osteopenia e osteoporose. Mas, na verdade, vejam só que essa não é uma condição comprovada cientificamente por estudos com dietas hiperproteicas. E outra correlação que eu te faço é a seguinte: alimentos com uma qualidade mais alcalina, como vegetais, frutas, verduras e legumes, claro que são interessantes, mas a questão principal não é por conta de ser mais alcalino, mas por conta da composição que eles têm. Fruta, verdura e legume, não é só porque ele é bom, porque ele é alcalino, ele é bom porque ele tem vitaminas, tem minerais. Ou seja, essa correlação de alimento ácido é ruim, alimento alcalino é bom, é uma furada. Vejam que nós temos estudos bem interessantes feitos com dietas hiperproteicas que mostram benefício para a saúde óssea. Ou seja, ajustar a proteína de modo adequado é interessante também para a saúde óssea. E vale lembrar que o osso é formado por proteínas também, e é por isso que é fundamental esse ajuste. Além disso, nós também temos estímulos em IGF-1, ou seja, especialmente quando tem mais leucina, nós conseguimos ter um estímulo em IGF-1, o que está associado com o processo de formação óssea. Ou seja, é importante pensar em ajustes de proteínas para que consiga, consequentemente, ter uma saúde óssea adequada para a nossa paciente. Lembrando que nós temos várias pacientes que apresentam osteopenia, osteoporose, ou seja, esse ajuste é fundamental. Vale a pena lembrar também que a vitamina D é fundamental para esse aspecto e o consumo de cálcio é adequado também, por volta aí de 1.000 a 1.200 mg de cálcio por dia, mas sempre combinem com a vitamina D. Esse trabalho é interessante porque fala pra gente da creatina para pacientes mais idosas. É uma meta-análise com vários trabalhos. Cada linha dessa é um trabalho científico que foi avaliado e foi feita uma comparação desses estudos. Veja que nós temos aqui uma média, são 22 trabalhos científicos com 721 homens e mulheres também, idade de 57 a 70 anos de idade. Eles trazem pra gente comparação de creatina com placebo. Uma média aqui de 2 a 3 dias de treino de força e, além disso, um estudo de 7 a 52 semanas. Ou seja, são vários trabalhos, cada um tem o seu protocolo, mas mostrou-se que creatina tem uma influência em aumento de massa muscular nesses pacientes mais idosos. Ou seja, é um ponto muito interessante para os nossos pacientes e para as nossas pacientes que são mais idosas. Então, vale a pena pensar. E claro que não é só a creatina que faz milagre, né, gente? Tem que pensar em treino, tem que pensar em ajuste alimentar, mas é algo que pode auxiliar e muito, né, as nossas pacientes. Então, pense na creatina, o quanto que ela pode ser interessante também para uma questão de controle glicêmico, uma questão de saúde cognitiva e até mesmo alguns trabalhos mostram efeito importante para a saúde também óssea. E continuando, nós temos esses trabalhos que foram feitos que mostram mais força em membro superior e membro inferior com a utilização da creatina, ou seja, ajustando proteína, creatina, vitamina D, cálcio, já são grandes acertos para as nossas pacientes mais idosas, aí especialmente pensando também no exercício, que é fundamental, hein? Se a sua paciente não treina, pega no pé dela, que é importante que ela faça treino, isso é muito, muito importante para uma redução aí de sarcopenia e a saúde de modo geral. Vejam aqui então que nós temos a utilização de creatina por mulheres no caso, nós temos aqui 53,5 anos, que é a média de idade,
0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal, comparando com o placebo. E vejam que nós temos ao longo de 12 meses um aspecto bem interessante, que o grupo placebo teve uma redução maior da densidade mineral óssea. Já comparando com a creatina, essa redução foi menor, ou seja, talvez a creatina tenha um efeito importante em saúde óssea também. Mais um efeito benéfico da utilização da creatina por essas mulheres também. Ou seja, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui já, compartilha com as amigas, com os amigos, para que mais gente possa ser beneficiado por nutrição baseada em ciência. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e no Instagram tem todo dia muito conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, apliquem tudo isso na sua prática, depois me conta aqui no vídeo para mim, para que eu saiba um pouco mais sobre vocês. Beijinho e até mais!